pessoal, mais uma aula, né, de raciocínio lógico matemático. Dessa vez vamos estudar a tabela verdade. E o primeiro conceito importante é a gente saber, né, dado uma proposição composta, quantas, né, linhas essa minha tabela verdade vai possuir. Né? Esse número de linhas é calculado, né, da seguinte maneira. Eu vou ter 2 elevado a n, onde n é o meu número de proposições. No caso, proposições simples. Imagine aqui uma proposição composta, uma conjunção, certo? P, I, Q, né? Quantas linhas a tabela verdade dessa minha proposição vai possuir? Eu vou ter 2 elevado ao quadrado, porque eu tenho duas proposições, P e Q. Logo, a tabela verdade para essa minha proposição composta vai possuir 4 linhas. Então, essa fórmula aqui, né, é importante para a gente poder identificar a quantidade de linhas da tabela verdade. Nessa aula, vamos montar aqui a tabela verdade para proposições, né, compostas que possuem apenas duas proposições simples. Ou seja, né, vamos trabalhar aqui com P e Q, certo? Então, vamos ter aqui duas proposições apenas. Em outra aula, a gente vai trabalhar, né, as tabelas verdades com 3 ou mais proposições. E, dado isso, a gente vai trabalhar com 5 proposições compostas, ou seja, a conjunção, certo? A disjunção inclusiva, a disjunção exclusiva, a condicional e a bicondicional. Então, pessoal, não tem como a gente resolver questão de lógica sem saber essa tabela verdade que a gente vai montar. Então, é importante, né, que a gente não só decore, mas saiba, né, montar essa tabela, né, para poder resolver as questões. Então, são essas 5 proposições compostas que a gente vai trabalhar. Então, vamos representar aqui, né? Então, P, conjunção representada pelo sinal de circunflexo, né? Que quer dizer P e Q. Na disjunção inclusiva, é o sinal invertido para cima, certo? E quer dizer que P ou Q, certo? Na disjunção exclusiva, a gente tem algo parecido, né, com a disjunção exclusiva. A diferença é que a gente tem um tracinho aqui embaixo do acento circunflexo invertido. E quer dizer, né, ou P ou Q, certo? Na condicional a gente tem, né, uma seta representando aqui a proposição composta e quer dizer, né, se P, então Q, certo? E a bicondicional, que é uma dupla, é uma seta, né, com duas direções, ou seja, né, temos aqui uma seta com as duas direções, que quer dizer, né, P, se, certo? E somente se Q. Então, basicamente, são essas 5 proposições compostas que a gente precisa ter obrigatoriamente em mente. A gente já fez o cálculo aqui em cima, né, que a tabela verdade ia possuir 4 linhas, porque a gente está trabalhando com duas proposições. Né? E como é que a gente elabora isso? A gente coloca, né, primeiro, sempre vai ser dessa maneira, certo? Então, a gente coloca V, V, falso, falso. E na minha segunda coluna, eu vou colocar intercalado. V, F, V, F. Então, essas são as minhas possibilidades de valores lógicos, né? Relacionando aqui as proposições P e Q. E a gente vai fazer aqui para cada uma das proposições compostas. Isso aqui a gente precisa ter em mente para resolver questões. Então, a primeira
proposição, né? A conjunção, proposição composta, e ela basicamente é a mais fácil. Na proposição, né, composta conjunção, basta lembrar que tudo V dá V. Novamente, tudo V dá V. Então, na conjunção, tudo V dá V. E o restante? O restante vai dar falso. Então, basicamente, pessoal, é isso. Tudo V dá V. O restante é falso. Na adjunção inclusiva, é o contrário. Na adjunção inclusiva, tudo F dá F. Na adjunção inclusiva, tudo F dá F. E o restante? O restante vai dar verdadeiro. Então, essas são as mais fáceis. Na conjunção, tudo V dá V, o restante dá F. E na disjunção inclusiva, tudo F dá F. O restante vai dar verdadeiro. Agora vamos para a disjunção exclusiva, certo? Ou P ou Q. Na disjunção exclusiva, a gente precisa, né, lembrar, porque ela pode confundir com a bicondicional. A bicondicional é o contrário da disjunção exclusiva, certo? Então aqui a tabela verdade, né, vai ser os diferentes da verdadeiro. Lembrando, os diferentes da verdadeiro. Ou seja, quando eu tiver VV, vai dar falso, porque são iguais. VF vai dar verdadeiro. FV vai dar verdadeiro. Falso, falso vai dar falso. Ou seja, na disjunção exclusiva, diferente da V. Na disjunção exclusiva, diferente da V. Na bicondicional, é o contrário. Na bicondicional, os iguais dão, né, resultado lógico verdadeiro. Ou seja, né, os diferentes vão dar falso. Então, a disjunção exclusiva é o contrário da bicondicional. Na disjunção exclusiva, né, diferente da V. Na bicondicional, os iguais dão V. E aí, a última proposição que a gente precisa ter em mente, né, é a condicional, certo? Na condicional, a gente precisa lembrar que só existe uma possibilidade de dar falso. É quando eu tenho, né, o antecedente verdadeiro e o seguinte de falso. Ou seja, a gente precisa dessa sequência VF, VF e não FV, certo? A única possibilidade de dar falso é quando eu tenho VF. Então, quando eu tiver VF, eu vou ter o valor falso. O restante vai ser verdadeiro. Então, tem gente que costuma fazer frases, né? Vera Fischer. Então, assim, a condicional a gente precisa lembrar que só vai ser falso quando eu tiver V e F, verdadeiro e falso, certo? Falso e verdadeiro vai dar verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro vai dar verdadeiro. Falso com falso vai dar verdadeiro. Então, com isso aqui, pessoal, a gente concluiu a tabela verdade, né? Quando a gente tem duas proposições simples, formando uma proposição composta, né? De, no máximo, duas proposições simples, no caso. Quando eu tenho aqui uma tabela verdade de 4 linhas. Então, isso aqui não tem outro caminho. A gente precisa decorar, a gente precisa ter em mente. E a melhor maneira de a gente ter isso em mente é construir, né, isso aqui várias vezes, porque assim a gente memoriza. Então, é importante a gente saber identificar cada proposição composta, bem como, né, a sua tabela verdade, para poder resolver as questões. Então, na próxima aula, a gente vai fazer uma aula só de exercícios para trabalhar aqui com a tabela verdade. Bom, pessoal, estamos encerrando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like, seu canal. Até a próxima e obrigado!